Bom, então está iniciada a gravação. Nós vamos ver a disciplina aqui, redes de computadores, né? Vamos começar falando um pouco sobre o plano de ensino dela. Das redes de computadores. E o TCP/IP ele foi uma implementação, não deixa de ser uma implementação do modelo OSI, tá? Não é uma implementação direta, mas ele é baseado no modelo OSI, suas camadas têm correspondências com as camadas do modelo OSI, mais para frente não é discutida sobre o assunto. Tá ouvindo bem aí? Parece que alguém falou que caiu, né? Já voltou, beleza. Não. Podemos aplicação, princípios da marca, essa camada modelo OSI, também tem correspondência. Tá, me conectar.
Alô, está conseguindo ver agora direito ou não? Aqui eu destravei o microfone, mas parece que não estava indo. Melhorou o áudio agora? Tá, beleza, vamos continuar com coisa avisa. Eu vou deixar a câmera desligada para comprometer menos o upload aqui, né? Qualquer coisa vocês vão avisando aí. Bom, então a emenda que a gente vai ver, né, conforme eu estava comentando, nós vamos ver comparação do modelo OSI TCP/IP, vamos falar de camadas de aplicação, né? Vou detalhar mais lá para baixo isso aqui, né? Vou falar de protocolos DNS Web, correio eletrônico também, falar sobre as camadas de transporte, né, do OSI e do TCP, né? Camada de rede, né? E camada de enlace também, que embora esteja aqui, está lá embaixo, né? Basicamente, o que a gente vai ver das 4 unidades, né? Na unidade 1, nós vemos aqui introdução aos protocolos de rede, tá? Nessa introdução aos protocolos de rede, nós vamos ver como funciona um protocolo de rede de computadores. Né? Eu estou com a tela compartilhada, não está aparecendo, não? Compartilhar novamente aqui. Professor, bom dia. Bom dia. Eu estou sem acesso ao chat e não estou vendo a tela compartilhada. Eu descompartilhei e compartilhei novamente. Está aparecendo agora aí? Para mim, não. Não sei para os colegas. Estão falando que foi, Ana. Esse Teams hoje, não sei o que está vendo com ele, não. Entrou uma versão nova no ar, está até com a tela diferente para mim aqui. Eu não sei se é problema meu, se é problema do Teams, né? Provavelmente dos dois. Tenta fechar e abrir de novo a conexão, Ana, para ver se vai aparecer para você a tela agora. Agora está indo. Obrigada, professor. Não, e para mim Mas estava. continuou sem o chat. Tá bem estranho mesmo. E para mim aqui estava marcando a tela como compartilhada. Estava com a moldura em volta, não está compartilhada. Está dizendo que está compartilhada e não estava, né? Tive que parar e habilitar de novo. Vamos lá, isso aí. Normalmente, quando troca a versão do Teams, dá esses probleminhas mesmo. Bom, então, tentar continuar aí, né? Então, introdução de protocolo de rede na unidade 1. Né? O objetivo é ver o que é um protocolo, o que é uma rede de computadores, como elas funcionam. Né? É claro que vai ter uma introdução aqui também que eu vou fazer o convencimento do funcionamento das redes. Né? Temos na unidade 1 a camada física e a camada de enlace, que é basicamente o funcionamento físico de uma rede de computadores, e ver quais são as principais aplicações para a rede de computadores. Né? Na unidade 2, nós temos a camada de aplicação. Na camada de aplicação é onde são executados os programas das redes, tanto os servidores quanto os clientes dos usuários. Né? Então, vamos ver os princípios dos protocolos da camada de aplicação. E vamos ver as 3 principais aplicações da camada aqui. Né? 3 principais aplicações, que são DNS, resolução de nomes, web, protocolo HTTP e sistema de correio eletrônico. Né? Depois nós vamos ver aqui a camada de transporte. Camada de transporte, nós vamos ver como são feitas as transmissões confiáveis na internet, numa rede de computadores. Né? E vamos estar principalmente os protocolos UDP, que é um protocolo não orientado à conexão, e o TCP, que dá o nome à arquitetura da internet, que é um transporte orientado à conexão. Né? E a última unidade é a camada de rede, que é a camada responsável pela interligação da grande rede, e o roteamento para poder manter a comunicação entre todas essas partes de uma rede. Tá? Nós temos um probleminha estrutural aqui, porque camada física e camada de enlace, nós chamamos de camadas 1 e 2. Né? Camada de aplicação nós chamamos de camada 7. Camada de transporte chamamos de camada 4. Né? E camada de rede é a camada 3, só para dar números a elas. Né? Então, da maneira que está aqui, na sequência, nós temos primeiro vendo a camada 1, depois vendo a camada 7, depois vendo a camada 4, depois vendo a camada 3. Tá? Então, quer dizer, está bem fora de ordem isso aqui, não fica muito bom para a gente ver. Né? Normalmente, quando a gente estuda rede de computadores, ou nós estudamos da camada mais baixa para a camada mais alta, que a gente começa vendo o funcionamento do hardware da rede e vai vendo como agregar serviços a isso, né? Ou nós, de uma forma mais moderna, né, mais recentemente, optou pelo contrário, uma abordagem top-down, onde a gente começa vendo as camadas mais altas, que é a camada que é mais próximo do usuário, e nós vamos descendo as camadas e vendo o que existe para dar suporte a isso. Tá? Eu vou usar com vocês essa abordagem top-down, que ela tem se mostrado melhor, tá? Que tem sido utilizado normalmente. Então, nós vamos ver aqui na nossa disciplina
o início, nós vamos ver a unidade 1.1, né, que é a introdução. Tá? Vamos ver o modelo OSI. Tá? Vamos ver aplicações. Mas essa parte de camada física e de enlace nós vamos ver aqui no início. Nós vamos jogar lá para depois da unidade 4. Tá? Que aí sim nós vamos ver a camada de aplicação, que é o contato direto com o usuário e com os programadores. Depois a camada de transporte, que dá suporte para a aplicação. Depois a camada de rede, que dá suporte para transporte. E aí sim, por fim, nós vamos ver a camada física e enlace, que dá suporte à camada de rede. Tá? Então, só vou trocar um pouquinho a ordem aqui para ficar mais intuitivo, ficar melhor de entender. Metodologia vai ser nessa de ensino à distância, né? Eu vou fazer aqui as apresentações com vocês, nós vamos fazer trabalhos para compor a primeira nota, né? Semana que vem a gente conversa melhor sobre os trabalhos, vou ver se já tentar colocar já esse final de semana no sistema para vocês verem os trabalhos que eu vou entregar, valendo a primeira nota, né? A segunda nota normalmente é parte trabalho, parte prova, vamos fazer isso também. E com relação à bibliografia, tá? Os dois principais livros nós temos aqui, né? É o do Kuroz, né? Rede de computadores na internet, uma abordagem top-down. Né? Esse livro tem disponível na biblioteca Virtual Pearson. Né? Vale a pena acompanhar as aulas por ele. Vou dar uma travada para mim aqui. Tá? Vocês estão me ouvindo aí ainda bem? Então, beleza. Não, aqui me deu uma mensagem, o time me deu uma mensagem que deu problema na rede. Então, vamos lá, continuando aí. Tá? O Kuroz tem na biblioteca Virtual Pearson. Né? Tannenbaum, que é o livro clássico de redes de computadores, é um dos livros mais utilizados, né? Está na biblioteca Virtual Pearson também. Né? Antigamente se usava muito o Tannenbaum, só que o Tannenbaum é um livro mais antigo, ele é daquela abordagem bottom-up, né? Começa com as camadas inferiores e vamos subindo. Nós vamos focar mais no Kuroz, que ele é um top-down, né? Ele começa nas camadas mais altas e vem descendo. Tá? Mas, na verdade, são grande mistura dos dois. Tá? O Comar é bom livro também, mas ele é mais voltado para programação. Né? E a gente vai ver alguma coisa também do Furosan. Tá? O Furosan também está disponível na minha biblioteca. Tá? Então, vocês têm acesso a todos esses livros aí. Tá? E o Kuroz e o Tannenbaum, se não me engano, eles também têm na biblioteca, se vocês quiserem pegar o exemplar físico. Né? Mas é mais fácil usar o virtual. Né? Com relação ao plano de ensino aqui, se tem alguma pergunta, querem comentar alguma coisa? Vou falar só um pouquinho de mim, né, que é necessário falar. Eu já estou há bastante tempo, né? Me formei em 1991, né? Naquela época estavam começando não, mas já tinha no mercado, mas estava há pouco tempo a parte das primeiras redes comerciais. Tá? Então, eu peguei toda essa parte da força que o modelo OSI deu. Né? Assim que eu terminei a minha graduação, eu fui trabalhar numa parte chamada disseminação de informações científicas e tecnológicas. Né? Hoje em dia está tudo na internet, hoje em dia existe a internet, as pessoas encontram. Mas naquela época era muito difícil ter acesso às informações, então nós trabalhávamos com pesquisadores, os pesquisadores diziam quais eram os assuntos que eles tinham interesse, nós buscávamos papers na internet e mandávamos os resumos para os pesquisadores. Né? Então, hoje em dia, aquilo que vocês fazem no Google, que é fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, isso não existia até um passado recente. Né? O trabalho todo nosso, né, assim que eu me formei, era esse. Né? Então, a gente sai implantando redes de computadores, redes por modems ainda, para permitir a comunicação de dados. Tá? Eu me interessei bastante por essa área, então acabei entrando nessa área de sistemas operacionais e redes de computadores. Né? Aí desenvolvi a carreira nessa parte de suporte ao usuário, atendimento ao usuário, configuração de redes, configuração de servidores, configuração de sistemas operacionais. Tá? E muitos anos nisso, redes de comunicação de dados. Tá? Então, assim, posso dizer que tem uma certa bagagem, né? Uma grande bagagem nessa área, trabalhando na área, não só dando aula. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao conteúdo da disciplina, ou até dúvidas fora da disciplina, se eu puder ajudar, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Sem problema nenhum. É até bom, né? Não é para se acanhar, porque às vezes eu posso tocar no assunto que desperta alguma coisa em paralelo, vocês perguntando até leva isso para os colegas também. Bom, então, formei em 91, trabalhei 2 anos nessa área, né? Na verdade, final de 91, 92, 93.
me interessei por essa área, então aí eu comecei a fazer o mestrado em rede de computadores, né? O meu mestrado foi em protocolo de rede de computadores, especificamente implementação de protocolos de rede em hardware, né? Criar placas de rede que elas por si só façam toda a comunicação, toda a parte de protocolos. Isso acelera muito o funcionamento de uma rede, tá? Hoje em dia, essa tecnologia que a gente utilizava no passado, na época do mestrado, é utilizada para a construção de microprocessadores. É uma linguagem de programação entre aspas, né? É uma linguagem de construção de hardware, uma linguagem chamada VHDL, né? Se alguém tiver um interesse nisso, onde você especifica o comportamento de um hardware e uma máquina faz o layout e desenha o hardware para você, né? Hoje em dia, ninguém faz mais um microprocessador na mão, né? Não tem mais como. Um microprocessador tem bilhões de transistores, então não tem como projetar um circuito lógico de um microprocessador. Um ser humano não consegue. Então, hoje em dia, nós utilizamos essa tecnologia, né? Que é descrever o comportamento esperado do hardware e as máquinas montam hardware, tá? É claro que se fosse feito por um ser humano, o desempenho talvez fosse maior, mas até o ser humano acabar de conseguir fazer, a máquina produz muito rápido, enquanto o ser humano levaria anos para fazer, né? Então, isso é utilizado tanto em rede quanto em microprocessadores. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente começa a ver nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Iniciando a disciplina Rede de Computadores. Hoje vamos fazer uma parte introdutória da disciplina, né? E conforme o curso for andando, a gente vai aprofundando, tá? Então, a parte de introdução, tá? Esse slide, o plano de ensino da disciplina, está tudo lá no Canvas para vocês baixarem, tá? Não estão todos os slides ainda, eu estou montando eles aos poucos, eu estou adaptando, estou atualizando eles, né? E vocês podem baixar tudo lá. Eu vou colocando assim, conforme for ficando pronto. Bom, então, primeiro vamos entender, né, por que redes de computadores, né? Não simplesmente chegar e falar redes é isso, né? Como as redes surgiram? Por que elas são úteis? Elas realmente são necessárias, né? Foi inventado, surgiu, veio do nada, alguém teve uma ideia, né? Então, para a gente entender como começa a rede de computadores, tá? Então, na verdade, a rede de computadores, nós vamos ver dois enfoques aqui. Um enfoque natural, que é o enfoque da evolução dos sistemas, e um outro enfoque, que é o enfoque busca de desempenho, tá? Bom, sobre o enfoque e evolução dos sistemas. Como eram os primeiros sistemas, né? Acho que já tiveram disciplinas introdutórias que contou a história da computação, então não vou gastar muito tempo com a história da computação, tá? Mas falar especificamente sobre o que afetou redes. Bom, então, inicialmente, os sistemas de computação eram únicos, centralizados de grande porte, né? Únicos no sentido de que uma máquina era construída para um determinado fabricante. Não existia fabricante não, desculpa, para um determinado grupo usuário, né? Não existia uma fábrica de computadores, um modelo, você chegava e quero comprar um computador, né? Quem precisasse de um computador no início, lá na década de 50, precisava construir a sua máquina. Então, cada máquina, cada sistema era único e bem peculiar, né? Centralizados, obviamente, não existia uma parte de comunicação. Para usar a máquina, tinha que ir à máquina, né? E sistemas de grande porte, mas de grande porte mesmo. O ENIAC, por exemplo, que é mínimo hoje em dia, se comparar um microcomputador, tá? Um ENIAC é extremamente simples, mas ele ocupava 3 andares de um prédio, tá? E um grande consumo de energia, né? Então, o que marcava a década de 50? Qual foi o início da computação, né? Máquinas complexas e de grande porte, né? Só conseguia usar a máquina aquela pessoa que construía a máquina. Então, era operada por pessoas altamente especializadas. Tinha que conhecer o hardware para conseguir trabalhar no hardware, tá? Enfileiramento de usuário para submeter seus jobs, né? O job é um trabalho. Então, você ou tem uma fita magnética com aquilo que vai precisar ser executado, que era muito raro, ou o mais comum, que era uma pilha de cartões perfurados, né? Onde a pessoa entregava o cartão perfurado e o operador colocava na máquina, a máquina processava e depois tinha um impresso do resultado, né? Isso que eu descrevi para vocês é o chamado processamento em batch, né? A gente entrega um trabalho, né, um job, para ser processado e só pegar o resultado depois. Não existia nenhuma interação entre o usuário e a máquina, tá? Isso resultava em um longo período de tempo para obter uma resposta, né? Se você trabalhasse direto com a máquina, não. Você botava o cartão perfurado na máquina e já tinha o seu resultado. Mas, normalmente, quando eram máquinas para prestar serviço a outros, você tinha que entregar seu cartão
entregava cedo, no final da manhã era processada e no início da tarde você buscava a sua resposta, né? Se você estivesse, por exemplo, desenvolvendo um programa, isso significa que você, uma linguagem mais moderna, por exemplo, esqueceu um ponto e vírgula que você manda compilar, já vem um erro, né? Faltou ponto e vírgula. Você rapidamente corrige. Nessa época, nós estamos falando em você vai compilar o seu programa, cada vez que você submete um programa, só horas depois você vai ter o seu resultado. Tá? Então, a fase de depuração, tirar erros, era bastante complicada, era uma época bastante difícil para programação. Na década de 60, começam a surgir os primeiros terminais interativos. Isso aqui é importante para a rede de computadores, tá? Porque nós tínhamos um sistema centralizado antes, hoje nós tínhamos um computador, né? E o usuário ele tinha que ir ao computador. Tá? Então, o usuário junto da máquina. A partir desse momento, a partir da década de 60, nós temos uma máquina, e nessa máquina nós podemos ter terminais e os usuários interagem com esses terminais. Então, os usuários eles não precisam ir até os computadores, eles estão espalhados. Tá? O computador ainda é algo centralizado, está centralizado, mas o acesso ao computador já está compartilhado. Tá? Surgem ainda os primeiros sistemas de tempo compartilhado, né, de time sharing. Então, nós temos, por exemplo, 2 usuários na máquina, cada um usa um pouquinho, mas com chaveamento muito rápido, dá a impressão que os dois estão usando ao mesmo tempo. Né? E isso aí é o conceito de um sistema multitarefa. Mas ainda é um sistema centralizado. Tá? Um sistema muito caro. Na década de 70, começam a surgir os chamados mini-computadores e os microcomputadores. Né? Os computadores ocupavam salas, andares de prédio. Os mini-computadores já podiam ser armazenados em uma pequena sala, também com terminais. E os microcomputadores, todos nós já sabemos, né, pode ser colocado em qualquer lugar. Tá? Então, o marco da década de 70 foi a distribuição do processamento. Tá? O processamento, que era feito de forma centralizada, agora ele é distribuído em vários microcomputadores. Tá? Um microcomputador é muito mais barato de manter, ou vários microcomputadores são muito mais baratos de manter como um todo do que um único sistema centralizado. Né? Então, microcomputadores e minicomputadores com bom desempenho, né? Requisitos menos rígidos de temperatura e umidade, provoca o quê? Uma instalação de uma grande base computacional. Tá? Então, agora, né, nós migramos de um sistema que era totalmente centralizado para um sistema que é totalmente descentralizado. Porém, cada máquina é completamente independente uma das outras. Tá? As primeiras redes de uso geral, né, para o público em geral, né, elas surgiram, né, por causa principalmente de equipamentos periféricos. Tá? Impressoras eram muito caras nessa época, muito cara mesmo. Um disco com uma grande capacidade de armazenamento dessa época, eu estou falando de disco de 20 megabytes, tá? Não é nem gigabyte, nem terabyte não, tá? 20 megabytes, coisa que qualquer pendrive hoje passa longe disso, né? Eram discos muito caros e precisavam ser compartilhados. Então surgiram as primeiras redes, né? Que era basicamente feita para utilização compartilhada, fazer compartilhamentos de periféricos, de discos. Né? E uma coisa que surgiu também foi a necessidade de troca de informações. Né? Quando nós tínhamos um sistema centralizado, todos os dados de uma empresa, de uma organização, estavam num local único. Então, certo ou errado, o dado era único, todos trabalhavam com os mesmos dados. Quando há uma distribuição, né, o setor financeiro de uma empresa tem seus dados. O setor de pessoal tem outros, tá? E cada setor tem seus próprios dados. Às vezes, a mesma informação estava em locais diferentes e de forma diferente, a mesma informação diferente. Tá? Isso não podia acontecer, isso causava grande prejuízo. Né? Então, essa necessidade de troca de informações também foi uma razão muito importante, né, para a interconexão. Né? Então, sobre o primeiro aspecto, sobre o aspecto evolutivo, né, na década de 70 surgiu uma grande necessidade, que é a necessidade de compartilhamento. Compartilhamento de periféricos, questões financeiras, e principalmente compartilhamento de informações. A informação não pode estar errada, a informação não pode estar diferente nos lugares. Né? Então, as redes vieram para criar servidores, onde eles têm essa informação centralizada, né? Voltar ao sistema centralizado, pelo menos no que se diz respeito a dados, né? E todos acessando esses dados remotamente. Né? Então, a gente vê, né,
que a pesquisa em redes ela começa por uma grande necessidade, né? Não foi algo que alguém chegou e falou, deve ser bacana, vamos construir, vamos ver no que dá. Tá? Surgiu um problema, surgiu uma necessidade, e começou natural, né? Começou a se ligar máquina, começou a fazer compartilhamento, começou a haver uma necessidade, começou a se botar cada vez mais serviços em cima. Bom, então aquilo foi o passado, né? E hoje, o que é que ainda existe de pesquisa em redes, né? Atualmente, né, o que impulsiona, né, o que a gente busca em redes é o desempenho, tá? Busca por desempenho, máquinas cada vez mais capazes, máquinas cada vez mais velozes, com mais capacidade da resposta, né? Então, nós buscamos novas arquiteturas para melhorar o desempenho das máquinas. Nós vamos ver que que acabou desembocando também em redes de computadores, um tipo específico de rede, mas que no final traz ganho para todos. Tá? Então, como começa a informática? Tá? Vocês devem ter estudado a arquitetura de von Neumann. Tá? Von Neumann propôs uma arquitetura muito simples até hoje, tá? Embora esteja um pouco diferente, né? Mas ainda está no cerne. A arquitetura de von Neumann, ele diz que a máquina precisa ter uma memória. Tá? Essa memória é controlada por uma unidade de controle e, junto à unidade de controle, uma unidade de lógica aritmética. Tá? Então, memória, unidade de controle e ULA. Tá? A unidade lógica aritmética trabalha os dados que estão na memória. Então, a unidade lógica aritmética recebe dados na memória, processa e devolve os dados para a memória. Né? Quem controla tudo isso é, obviamente, a unidade de controle. Então, as três grandes partes fazem, que montam o núcleo de um sistema. Né? Obviamente, nós precisamos de entrada de dados, então nós temos os chamados dispositivos de entrada, que fornecem os dados para que vão ser processados. Eles entram pela unidade lógica aritmética. E o resultado do processamento vão para o dispositivo de saída. Então, essa é a arquitetura de von Neumann. Tá? Todo o processamento feito pela ULA. Hoje, a unidade de controle e a ULA, né, formam um módulo só, né, que é conhecido como unidade central de processamento. Tá? Mas nem sempre foi assim, já foi separado. Okay? Bom, então essa arquitetura de von Neumann, tá? As instruções elas são executadas sequencialmente. A ULA executa uma instrução. Então, ela pega a instrução ou o dado da memória, executa e devolve. Pega o próximo, executa e o devolve. Isso provoca um certo gargalo. Tá? Vai depender da capacidade da ULA, vai depender da capacidade da memória de fornecer os dados e vai depender do canal de comunicação. Mas ela era perfeita para a maneira como os programas eram desenvolvidos. Né? Nós, se formos fazer um programa simples, nós fazemos um programa sequencial. Né? Hoje, nesse programa, as instruções são executadas uma após as outras. Então, se as instruções são executadas sequencialmente, não tem problema nenhum essa arquitetura. Né? Por isso até que o von Neumann pensou nessa arquitetura. Bom, mas nós tivemos avanços na tecnologia de integração de circuito. Né? Isso provocou realmente uma grande revolução nos computadores, principalmente no tocante a custo. Né? Os circuitos eletrônicos começaram a ficar cada vez mais baratos. Então, se eles estão ficando cada vez mais baratos, eles podem ficar também cada vez mais complexos. Né? Dá para trabalhar com circuitos mais complexos, mantendo o preço, ou até às vezes ficando mais barato que circuitos antigos mais simples. Então, nós podemos ter circuitos que fazem mais do que uma simples execução sequencial de instruções. Né? Bom, então, o que a gente pode trazer de vantagem? Né? Primeiro, sistema de UCP com múltiplas unidades funcionais. Por que ter apenas uma única unidade funcional, uma única ULA? Né? Se eu tenho, por exemplo, uma expressão A igual B mais C vezes D mais E. Eu tenho aqui dois lados independentes que podem ser executados em paralelo. Eu posso, por exemplo, somar B com C e D com E, e obtendo resultado, já aproveito que eu já estou dentro da ULA, acabo somando tudo e só jogo o resultado em A. É muito mais simples do que a arquitetura de von Neumann proporia, que seria somar B com C, colocar o resultado
uma variável intermediária, somada com E, colocar em outra variável intermediária, multiplicar as variáveis intermediárias para colocar em A. Então, as múltiplas unidades funcionais permitem que a UCP execute funções, né, expressões, de uma forma muito mais rápida. Temos também máquina pipeline, né? Vocês devem ter visto em arquitetura, organização de computadores. Se ainda não tiveram disciplina, vocês vão ver. Mas, basicamente, uma máquina pipeline, uma instrução ela tem que ser buscada, decodificada, os operandos têm que ser buscados, os operandos são trabalhados e os resultados armazenados. Então, pelo menos 5 estágios, né? Buscar a instrução, executar a instrução. Uma máquina pipeline, o que ela faz? Na fase de busca, ela busca a instrução 1. No passo seguinte, na fase de decodificação, ela vai decodificar a instrução 2. Mas enquanto ela está decodificando a instrução 2, ela já está buscando a 1. Né? No próximo passo, que ela já decodificou, que é buscar os operandos, ela está... Aliás, eu troquei aqui a ordem. Ela está buscando a 2, está decodificando a 1. Então, ela está buscando o operando da 1, está decodificando a 2, está buscando a 3. E por aí vai. Então, em determinado momento, nós temos pelo menos 5 instruções dentro de uma máquina sendo trabalhado ao mesmo tempo. Isso também acelera bastante o processamento. E temos os array processos, né, que são processadores de matriz que executam a mesma operação em uma grande quantidade de dados. Né? Isso é muito importante para cálculos matemáticos e principalmente para jogos, né? Para processamento de jogos. Tá? Então, os microprocessadores que têm processamento em array, e hoje em dia todos têm, tá? Eles aceleram bastante o funcionamento, principalmente a parte visual de jogos. Então, a gente está vendo aqui o seguinte, né? O que nós estamos buscando? Máquinas cada vez mais rápidas. Mas existe um limite. Mesmo múltiplas unidades funcionais, uma máquina não vai ter mais do que 10, 5, 10 unidades funcionais. Não faz sentido ter mais do que isso, que também não vai ser usado. O pipeline também tem um limite, não dá para... tem um certo limite de quantidade de instruções que nós podemos estar decodificando ao mesmo tempo. Tá? Até porque existem na programação saltos condicionais que desviam o fluxo, então nem sempre o pipeline é tão eficiente. Né? Processadores de array também são eficientes, mas são muito específicos. Né? Bom, então outra alternativa, né, seria o quê? Né? Já que nós chegamos no limite de um processador. Né? Nós estamos falando em melhorar um processador. Né? Tudo isso aqui, eu perdi meu ponteiro aqui, deixa eu achar ele. Achei. Tudo isso aqui está dentro de um chip, de um microprocessador. Mas nós estamos chegando ao limite desse chip. Né? Esse chip também ele tem um limite de tamanho e tem o que pode ser colocado dentro dele. Então, a proposta para aumentar o desempenho é sequência múltiplas e independente de instruções, um sistema composto por vários elementos de processamento, compartilhando espaço comum de memória. Né? Então, nós estamos falando o seguinte, primeiro chegamos no limite da arquitetura de von Neumann. Então, melhoramos os microprocessadores para eles ficarem mais rápidos. Né? Bom, o que nós fazemos agora? Né? Colocamos em uma máquina mais de um processador. Tá? Por exemplo, 4 processadores. Memória em cima compartilhada por todos os processadores. Né? É importante a memória ser comum para que os processadores possam trabalhar em cima dos mesmos dados. Né? Então, para que nós partimos agora? Mais processadores dentro da máquina. Né? Hoje em dia, para ficar ainda mais rápido, a gente coloca vários núcleos dentro de um único chip de um processador. Né? Mas quando a gente fala em vários processadores ou vários núcleos, em termos de arquitetura, vamos considerar a mesma coisa. Esses sistemas eles são conhecidos como sistemas multiprocessados fortemente acoplados. Tá? Eles são processadores que compartilham a memória, por isso que eles são fortemente acoplados. Né? Então, é composto por 2 ou mais processadores com capacidade de processamento igual. Né? Todos eles dividindo acesso comum à memória e compartilhando seus periféricos. Ou seja, né, isso aqui é uma máquina multiprocessada, é mais rápida que uma máquina que tem somente um processador. Tá? Então, uma máquina multiprocessada que tem um desempenho bem maior. Mas continua sendo uma máquina. Né? Isso aqui é um computador. E mesmo dentro de um computador, nós sabemos que existem limites. Tá? Nós podemos colocar um processador, 2 processadores, 4 processadores, 16 processadores. Tá? Existem computadores com 256 processadores, existem computadores especializados com 1024 processadores, até mais. Né? Mas nós começamos a ter problemas de comunicação dentro da máquina, tá? Que começa a afetar também o desempenho. Tá?
Então, qual seria o próximo passo, né? Já que nós agora já construímos máquinas poderosas, né, que tem inclusive vários processadores dentro dela, né? O próximo passo são sistemas fracamente acoplados, né? Que são também chamados de sistemas de processamento distribuído, né? Que é uma coleção de elementos de processamento interconectados. Então, na verdade, várias máquinas, nós temos aqui vários computadores, cada um deles podendo ter vários processadores lá dentro dele, cada um desses processadores com tecnologia buscando desempenho, né? Então, nós pegamos essas várias máquinas e fazemos com que elas trabalhem em conjunto, aumentando o poder de processamento delas, né? Então, nós temos uma coleção de elementos de processamento interconectados, tanto lógica quanto fisicamente, né? Tem que ter nível de programa para controle e tem que ter um nível físico também para permitir a troca de informações, né? Para execução cooperativa de aplicações, com controle geral descentralizado, tá? Então, esse sistema, né, normalmente ele é separado, é um sistema que se faz que ele executa em máquinas separadas, normalmente com o mesmo sistema operacional e colaborando entre elas, né? Como cada parte do sistema executa uma máquina separada, a gente tira o poder de processamento de várias delas, né? Vai desde aplicações simples, como geração de vídeos, onde a gente pode botar trechos de vídeo em máquinas diferentes e no final só se junta, assim como análise complexa de dados. Por exemplo, o genoma humano ele foi decodificado com um sistema distribuído aí, contando com milhões de máquinas, né, de voluntários pela internet, todas elas colaborando para a decodificação do genoma. As vantagens dos sistemas multiprocessados, né? Primeiro, custo de desempenho. A gente começa a colocar vários processadores, várias máquinas juntas, e a gente aumenta bastante o poder de processamento com simplesmente somas de máquinas mais simples. É muito mais barato do que construir supercomputadores, né? Responsividade. O sistema multiprocessado responde mais rápido, ele tem mais hardware para responder. Modularidade, tá? A gente consegue modularizar o sistema e consegue ampliar o sistema, aumentando o sistema aos poucos, né? Confiabilidade, né? Vamos ficar um pé atrás de confiabilidade, porque essa confiabilidade a gente consegue obter, mas ela é uma certa dificuldade, né? A confiabilidade é uma vantagem no sentido de que o sistema ele pode ser construído para ser confiável, de modo que, se as várias máquinas, umas tomam conta das outras, se uma começar a falhar, ela é isolada pelas outras, tá? Então, os sistemas podem ser construídos de forma confiável. Se a gente simplesmente junta máquinas, aí a confiabilidade não é uma vantagem, é desvantagem, porque a queda de uma máquina compromete o sistema. E, obviamente, a concorrência, né? A gente aproveita que as máquinas trabalhem em paralelo para dar um desempenho maior. Mas não tem só vantagem, tem também as suas desvantagens, né? Quais são as desvantagens? Desenvolvimento de software é mais complexo e mais caro, né? Não adianta eu continuar programando, fazendo sistemas que executam programas sequenciais, né? Uma instrução, depois outra, depois outra, depois outra. Aí eu tenho uma máquina com a grande capacidade de processamento paralelo, mas a minha execução é sequencial. Qual é o ganho que eu tenho? Só estou perdendo dinheiro, né? Então, preciso desenvolver sistemas que tenham vários módulos e que esses módulos eles executem concorrentemente, executem em paralelo, tá? Fazer isso é mais difícil e é mais caro, né? Porque requer pessoal mais especializado, salário maior, obviamente. Decomposição de tarefas é complexa, né? Para fazer isso aqui é bonito falar, mas tem que imaginar como vai fazer, né? Como é que o sistema que foi pensado sequencial pode ser decomposto? Tem que repensar tudo, tá? Então é bastante complexo. É dependente de tecnologia de comunicação, tá? Nós estamos querendo acelerar o desempenho de um sistema. Então, nós precisamos trocar muitos dados. Então, precisa muito de tecnologia de comunicação, tá? E é aqui que vai entrar, né, a grande pesquisa em redes de computadores, redes de alta velocidade, para suportar essa tecnologia de comunicação na medida de que as máquinas precisam. Aqui é o aspecto da confiabilidade, né? Falha um processador, pode interferir em outro. Então, isso aqui está ligado um ao outro, né? Isso aqui não quer dizer que vá acontecer. Ele pode ser construído para não acontecer. Aí teremos sistemas confiáveis. Agora, se não construirmos sistemas confiáveis, fatalmente podemos cair nesse problema. E montar sistemas confiáveis
é um pouco difícil. Tá? Não é impossível, assim, o difícil no sentido de trabalhoso, não é difícil no sentido de não se conseguir, né? Mas é trabalhoso, então tem o seu custo. Então, evoluindo, nós chegamos ao ponto de ter uma máquina de arquitetura distribuída, né? Ela é composta por módulos autônomos de processamento interconectados para formar um único sistema. Nós estamos aqui no conceito de necessitar ainda de um sistema operacional único, né? Porque se a máquina tem que aparecer como uma máquina só, embora ela seja composta por várias máquinas, é preciso uma interface uniforme, vai se precisar de um sistema operacional comum em todas elas. O passo seguinte é quando nós tiramos essa restrição de sistema operacional único, né? Quando não queremos sistema operacional único, quando queremos qualquer tipo de máquina, aí surgem as redes de computadores, né? Uma das definições de rede de computadores está aqui, né? Uma rede de computador é formada por um conjunto de módulos autônomos, né? Então, computadores, impressoras, equipamentos, na verdade, né? Então, módulos autônomos de processamento que são interconectados, preservando a independência dos vários módulos de processamento. Então, uma rede, ao contrário de uma máquina de arquitetura distribuída, ela preserva a independência, né? Uma máquina de arquitetura distribuída, nós temos várias máquinas, mas elas trabalham em conjunto, para se comportar como se fosse uma única máquina, né? Vocês vão ver em sistemas distribuídos, na disciplina de sistemas distribuídos, como isso funciona. Tem toda uma parte de firmware para isso. Já as redes de computadores, não. Nós temos máquinas que são completamente independentes e elas são ligadas, né, para trabalhar em conjunto. Então, um outro caminho para redes de computadores que nós vimos aqui é uma evolução da própria tecnologia, né? Nós estamos querendo buscar sistemas mais rápidos, sistemas cada vez mais velozes. Temos duas opções para isso: construção de supercomputadores, né, que tem o primeiro problema de ser muito caro. É muito mais barato fazer os chamados clusters. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra cluster, que é juntar várias máquinas num sistema, né, e acaba ficando mais rápido, né? Então, é muito mais barato construir cluster do que comprar supercomputador. E restrição tecnológica, né? São poucos os países que detêm tecnologia para a construção de supercomputadores eficazes. E o governo desses países eles exerce um controle muito rígido, né? Por exemplo, por que um país quer um supercomputador, né? Ele vai desenvolver uma arma nuclear com esse supercomputador? Ele vai fazer simulações que podem levar a armamentos, né? Então, é bastante complexo a compra de um supercomputador. Se você usa clusters de rede de computadores, você tem desempenho bastante parecido, mas você não fica com restrições tecnológicas. Tá? Então, foram as duas vertentes que eu queria falar para vocês, né? Redes de computadores surgem como necessidade de negócios, pelo lado de empresas, e também surge como uma opção para máquinas de alto desempenho. Tá? Então, as redes não foram inventadas do nada, né? Foram evoluções naturais dos sistemas que hoje em dia são amplamente utilizados. Está tranquilo aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade aí para falar. Bom, vamos para o próximo tópico aí, que é, já vimos que rede surgiu, né? Agora eu preciso convencer que rede é bom, né? Usar rede é bom. Né? Vamos lá, quais são os usos que nós temos das redes de computadores? Bom, já vimos aqui a parte de compartilhar recursos, né? Foi uma necessidade das organizações. Então, muitas organizações possuem uma grande quantidade de computadores, né? Então, é preciso fazer esse compartilhamento de recursos, né? Colocar programa, equipamento, dados, tá, ao alcance de todas as pessoas da rede, independente da localização física do recurso ou do usuário. Então, hoje em dia, o usuário precisa acessar os dados da empresa em qualquer lugar, nem que ele esteja do outro lado do mundo, né? É o chamado compartilhamento de informações, né, que pode ser vital para o negócio ou empresa, né? Às vezes, uma empresa vai participar de uma grande licitação, de uma concorrência, e o usuário pode não estar levando todos os dados, né? Então precisa da parte de comunicação. Isso é fundamental. No caso de organizações pequenas, tá, é comum que todos os computadores se encontrem em um único edifício. Tá? Então, uma rede de computadores simples, oferecida até pelos sistemas operacionais comerciais, resolve muito bem essas situações. Agora, em organizações maiores, computadores e funcionários podem estar dispersos por todo o mundo, tá? Surgindo a necessidade de acessar dados. Tá? O fato do usuário estar muito distante não deve impedir ele de usar tais dados. Tá? E aqui a gente entra numa
dicotomia, né? Ao mesmo tempo que o usuário precisa acessar os dados, independente de onde ele estiver, precisamos ter muito cuidado com isso. Então, a parte da segurança em redes é fundamental, porque se nós colocamos nossos dados disponíveis para qualquer um, né, concorrentes podem pegar dados, às vezes, de projetos, né, e ganhar, né, financeiramente com isso. Né? Quando o concorrente ganha financeiramente, obviamente nós estamos perdendo. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Como outro objetivo da rede, oferecer um meio de comunicação eficiente entre funcionários. Né? Começou com sistemas simples como e-mails, né? Depois vem celulares, né? Smartphones, aplicativos, e hoje em dia a pessoa se comunica com muita facilidade. Né? Certamente, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, né? É um sistema de comunicação, é um meio de comunicação. Não foi tão eficiente assim no começo, né? Mas a ideia é que seja. Mas certamente, né? Ninguém se ilude aqui, uma parcela boa está também no WhatsApp conversando com outro. Né? Então a gente vê que o meio de comunicação funciona, flui, tá? E isso tudo só funciona porque existe uma rede de computadores para suportar, né? Mais do que isso, né? Além da comunicação entre pessoas, se a gente acorda cedo, né? Acordou atrasado, vai sair correndo, vai pegar onde, vai pegar um BRT da vida, passa o cartão o, no ônibus para poder pagar a tarifa do ônibus. Tem toda uma rede de computadores por trás, né? Por que é possível pagar com cartão? Porque existe uma rede interconectando as centrais de controle, interconectando o ônibus, e tem toda uma parte de comunicação por trás para funcionar. Né? Se eu vou no almoçar e passo meu cartão de crédito, débito, um vale-refeição, né? Um Alelo da vida, existe todo um meio de comunicação por trás. Então, mesmo que a gente não perceba, a todo momento, na vida contemporânea, a gente está utilizando de uma forma ou de outra redes de computadores. Tá? Então, existe sempre um meio de comunicação dando suporte a tudo que a gente faz. Então, surgiu como uma necessidade do cidadão. Então, outro uso, né, a capacidade de realizar negócios eletronicamente. Né? O que vem a ser realizar negócio eletronicamente? Quando a gente duas empresas se juntam, mais para frente eu vou comentar melhor esse assunto, né? Mas o negócio eletrônico é de respeito a empresas. Por exemplo, uma montadora de carro, ela vai montar um carro e ela vai precisar de carburador não, né? Carburador não existe mais, é do meu tempo, né? Vai precisar de sistema de injeção eletrônica, vai precisar de pneu, vai precisar de chapas de aço, vai precisar de parafusos, né? Tudo isso é feito eletronicamente, né? Não tem mais isso de da pessoa ir para a rua para ficar comprando peça e para trazer, né? Os sistemas entre contato é feito a encomenda e tudo chega no tempo correto. Tá? Então, a parte de negócio entre empresas é muito forte a necessidade de comunicação. Né? No uso mais recente, a parte de comércio eletrônico, né? Capacidade de gerar negócio entre consumidores, para consumidores, né? Compras pela internet, sites de leilão, Mercado Livre, Shopee, né? Tudo isso só funciona porque existe rede de computadores por trás. Né? Então, existe hoje em dia um uso muito intenso. Hoje em dia, acho que ninguém compra um telefone celular que não funcione em rede. E aplicações pessoais de rede de computadores? Né? Bom, no início, as pessoas compravam computadores pessoais para processar texto e jogar, né? Uma grande realidade. Tá? Agora, nos últimos anos, surge uma nova motivação. Né? Esse aqui de cima, né? Processar textos, tudo bem, mas jogar, por exemplo, a gente precisava de máquinas cada vez melhores. Né? Justificava que a máquina era melhor para trabalho, mas na verdade era para jogar. Então surge a parte de acesso à internet. Né? Então, aqueles computadores que vinham numa crescente de máquinas cada vez mais rápidas, cada vez mais possantes, né? Surge agora um nicho de usuários que não querem essas máquinas possantes, eles querem acessar páginas na internet. Tanto que surgiu o conceito, alguns anos atrás, de netbook, né? Um notebook feito para rede. O objetivo dele era rodar um navegador, tá? Rodar alguns aplicativos e acessar a internet, sem grandes capacidades, né? Máquinas mais baratas. A Filipe está comentando, né, que fica né? É verdade, tá? Hoje em dia não se faz nada, né? Isso para uma pessoa, imagina para uma empresa. Tá? Imagina uma empresa como a B2B, né, que é responsável por vendas da Americana, Submarino, Magazine Luiza, tudo isso.
ficar fora do ar. Imagina uma Amazon ficar fora do ar. Tá? Eu não me lembro mais de valores, mas é coisa do tipo bilhões de dólares por hora que se perde. Dá para pensar em ficar sem. Bom, alguns dos mais populares da internet para usuário doméstico, né? Pessoas acessam a informação remota, especialmente web, né? Então, arte, tem gente que gosta de ver, fazer até visita, tour por museu, ver fotos, né? A parte de negócio. Até o governo deu um jeitinho de usar a internet para cobrar a gente, né? Parte de saúde é importantíssima, né? Na pandemia, então, a parte de consultas remotas cresceu muito, né? Acesso a jornais, né? Muitos anos já que jornais têm versão online, pessoas pagam para ler o jornal online, fica melhor para todo mundo. O jornal não precisa imprimir, fica melhor para a parte ecológica, que não precisa ficar gastando papel e tinta, fica melhor para o usuário que tem acesso à informação de forma mais rápida. Revista, mesma coisa, diversões, né? Jogos online. No meu tempo, o videogame, você comprava um videogame, comprava os cartuchos do videogame, né? E jogava aquele cartucho. Hoje em dia, você joga online pelo computador, compra jogo pelo computador. Espera que o telefone tocando indevidamente aqui. Né? Toca online pelo. Vamos lá. Joga online, né? Comunicação entre pessoas, né? E-mail, grupo de notícia, programa para troca de mensagens instantâneas, né? Redes sociais, né? Que até atrapalha muito hoje em dia a produtividade das pessoas, né? Isso é um problema para algumas empresas, ao mesmo tempo que a ajuda pode atrapalhar. Né? Entretenimento interativo como vídeo sob demanda de jogos, né? A Amazon, por exemplo, desde o ano passado já lançou, ainda está ainda é fase de projeto, está crescendo, mas a Amazon, por exemplo, está com projetos de lançar jogos que você joga, tanto a Amazon como a Netflix também, né? Você joga sem precisar comprar o jogo, você aluga para jogar naquele momento, você não precisa fazer download, você joga os jogos, fica todos nos servidores dele e você simplesmente joga. Tá? Mas ainda tem alguns desafios tecnológicos para isso. Comércio eletrônico, promovido tanto por loja quanto site de leilão, tá? Então tudo isso é bastante caro. O Thiago botou aqui. Thiago, na verdade, né, eles têm realmente uma contingência e têm uma redundância muito grande. Né? Então, todas essas empresas que dependem muito de internet, empresas de petróleo, empresas de comunicação, empresas de vendas, primeiro elas têm data centers muito bem posicionados. Tá? Tanto questão com energia, tá? Normalmente eles se posicionam ao lado de geradores de energia, quanto em locais que têm ao mesmo tempo geração de energia e várias opções de telecomunicações diferentes. Né? Fora isso, existem data centers redundantes, né, que nada impede que dê um problema sério no data center e tudo para de falhar no local. Então, você tem não só o data center com grandes sistemas de comunicação, como vários data centers completamente redundantes com vários sistemas de comunicação. Né? E o grande desafio é justamente manter a sincronização entre esses data centers, né? Que conforme o usuário interage com dados de um data center e altera o dado naquele data center, isso tem que ser replicado o mais rápido possível para todos os data centers. Uma empresa como o Google, Microsoft, que tem data centers espalhados pelo mundo inteiro, isso é um desafio muito grande. É um consumo muito grande de banda de comunicação de dados, né? E a parte também de lógica de manter essa sincronização. Né? Então, realmente, dá muito trabalho, tem muito trabalho a ser feito nessa área, emprega muito e é bastante remunerado. Tá? O pessoal que é bem remunerado. Né? Mas também tem que ser bem dedicado. Né? E é pessoal que não tem hora, não tem essa de tô no churrascão de domingo. Né? Se o Ilácio caiu durante o churrascão de domingo, é igual obstetra, né? Nem não espera para nascer. Aí data center também não espera para voltar, tem que trabalhar na hora. Algumas abreviações que nós temos aqui que são corriqueiras, né? Para citar, tá? Ninguém precisa ficar decorando isso aqui, tá? Só porque vocês podem ver, vocês às vezes vão falar P2P, C2C, B2B, o que quer dizer isso? Tá? Então, isso aqui são siglas que definem algumas categorias de aplicações. Né? Então, o que nós chamamos de B2C? Né? Seria um sistema Business to Consumer, tá? Negócios para consumidor. Um exemplo é compras online, né? Um site de compras onde você entra numa determinada empresa para fazer compra. Tá? São sistemas B2C. Tá? Já quando é entre empresas, é o B2B, Business to Business, tá? Onde nós temos empresas comunicando. Né? Por exemplo, um fabricante solicitando peças a um fornecedor.
né? Então, aí já são sistemas que possuem um porte diferente, né? Negócios G2C, né? Governo para consumidor, né? Por exemplo, imposto de renda já há muito tempo. Né? Há muito tempo. Antigamente, o imposto de renda era feito todo em papel. Você fazia o imposto de renda em papel, mandava pelo correio, o pessoal digitava lá no SERPRO. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz a sua declaração e você envia. Hoje em dia, você. Recentemente, meu sogro faleceu, eu precisei pedir aposentadoria para minha sogra. Foi tudo feito online, né? É G2C. Ela está recebendo a pensão dela por tratamento todo via internet. Né? Negócios C2C, né? Consumidor para consumidor. Leilões online de produtos usados, né? Mercado Livre, Shopee. Eu tenho produto usado aqui em casa, eu quero vender, eu anuncio e vendo, né? Então, hoje em dia, eu tenho a facilidade de, como usuário, vender diretamente para outra pessoa. E temos sistemas P2P, que são sistemas peer-to-peer, onde não existe uma hierarquia, tá? Onde todos são iguais, tá? Que é, por exemplo, um sistema de compartilhamento de arquivos, né? Antigamente, nós tínhamos o Emule, né? Onde podia compartilhar arquivos. Né? Temos agora o BitTorrent, onde é feito compartilhamento de informações, onde você coloca seus dados e, ao mesmo tempo, você pega dados de outros usuários. Tá? Não existe diferença entre um servidor e um cliente. Tá? Sistemas peer-to-peer são estudados em sistemas distribuídos. Okay? Perguntas aí? Então, vamos lá. Então, aplicações básicas que nós temos para redes. Aplicações foram desenvolvidas para redes. Então, sempre voltando ao mesmo assunto, né? Uma das aplicações mais básicas que existem é simplesmente permitir o compartilhamento de um periférico entre diversos microcomputadores. Hoje em dia, com os sistemas operacionais domésticos que nós temos em casa, se nós temos mais de um computador, nós podemos compartilhar pastas de discos e nós temos um compartilhamento, né? Nós podemos botar uma impressora no computador e compartilhar essa impressora via próprio sistema operacional. Tá? Então, extremamente simples fazer isso hoje em dia. O Thiago está falando que P2P abre vulnerabilidades. Abre, né? Não só na máquina, né? Na própria rede também. A máquina pode ser usada como um trampolim, né? E comprometer a rede. Tem que ser feito com cuidado. Bom, então, servidores, nesse contexto, se distinguem dos demais equipamentos por disporem de hardware ou software específicos. Na verdade, o que determina se uma máquina é servidora ou não é o software. Tá? É o software que vai determinar se uma máquina é servidora. Tá? Ah, mas eu vi vendendo hardware servidor. Claro, sim, existe hardware servidor. Né? Por exemplo, se eu vou ter uma máquina servidora, eu tenho várias pessoas ou várias empresas, o meu negócio dependendo dessa máquina. Então, eu compro uma máquina que ela tem um hardware que foi desenvolvido para servidor. Tem fonte redundante, às vezes memória redundante, tem disco redundante. Ela tem uma série de. Ela tem um disco melhor. Os discos para servidores são discos mais caros. O MTBF deles é maior. Então, tem um tempo de vida expectativa maior. Eles respondem mais rapidamente. Então, hardware especial desenvolvido para máquinas servidoras. Mas o que define o ser servidor é o comportamento. E o comportamento é dado pelo software. Tá? Mas, obviamente, nós compramos máquinas servidores para colocar software servidores. Vamos citar alguns exemplos de servidores. Né? Por exemplo, servidor de arquivos. Né? Qual o objetivo do servidor de arquivos? Oferecer aos equipamentos conectados, né, um serviço de armazenamento de informações compartilhado de discos. Então, colocamos nele grandes discos e fazemos o compartilhamento das informações por esses discos. Então, em empresas é muito comum o servidor de arquivos, onde os usuários podem compartilhar com mais facilidade as informações. Entre as atribuições do servidor de arquivo, né, estão gerenciar um sistema de arquivos, né, fazer com que o disco responda da forma adequada, né, garantir a integridade dos dados, independente do que aconteça, os dados têm que sempre estar íntegros nos servidores, e implementar uma política de política de proteção contra acesso não autorizado, né? Já que todos os dados, todos os usuários estão nos servidores, tem que ter uma proteção muito forte. Então, a proteção de sistemas servidores costuma, eu vou falar na prática, sempre é mais sofisticado que um sistema de proteção de um microcomputador de trabalho.
Outro objetivo dele é que atenda simultaneamente requisito de gerência de arquivo de diferentes sistemas operacionais. Então, uma característica de um grande servidor de arquivo, de um bom servidor de arquivos, não importa em qual sistema operacional esteja esse servidor de arquivos. Qualquer sistema cliente tem que conseguir acessar esse servidor de arquivos. Tá? Se no passado aconteceu de uma forma muito facilitada, né? Com o passar do tempo, aí, num passado mais recente, uma determinada empresa ela quis se tornar dona do mundo, então ela começou a criar dificuldades. Isso criou uma certa barreira nessa questão, mas hoje em dia, consciência não sei se pesou, não sei o que aconteceu, essa mesma empresa já está mais aberta, né? E novamente nós estamos tendo servidores de arquivos onde qualquer um consegue acessar de qualquer lugar, sem maiores dificuldades. Bom, ainda de servidor de arquivos, tá? O acesso ao usuário ao servidor pode ser implementado de 3 maneiras distintas, né? 2 delas é mais razões históricas, né? O sistema operacional da máquina usuária é alterado, né? Então, precisa alterar o sistema operacional da máquina de modo que o servidor de arquivos seja visto como uma extensão do próprio sistema de arquivos. Tá? Isso era feito antigamente, né, com um dos melhores servidores de arquivos que existiu, que é o chamado Network. Né? Então, o Novell Network, tá? Era um excelente sistema de arquivos. Naquela época, as máquinas não eram preparadas para a rede. E o Novell Network ele vinha com drivers que você colocava no sistema operacional que você tinha e você acessava o servidor como se estivesse acessando um disco local. Né? Então, isso aí traz essa... Tá enquadrado aqui, né? Então, outra forma, por intermédio de utilitários que acessam arquivos residentes no servidor. Né? Então, o usuário precisa acessar um utilitário, por exemplo, o utilitário FTP para fazer a busca dos seus programas. Ou usar o servidor através de primitivas, né? Abrir arquivo, fechar arquivo, então é extremamente mais complexo. Né? Hoje o que vale, né? Isso aqui são, na verdade, funções históricas, hoje em dia ninguém mais faz isso. Né? Hoje o que vale é isso aqui, né? O sistema operacional da máquina usuária é alterado, né? Sendo que na prática nem é mais necessário alterar. O sistema operacional hoje já vem preparado para. Tá? Então, se você está falando aí em acessar, por exemplo, uma máquina, um servidor de arquivos do Windows, todos os sistemas operacionais já vêm preparados para isso. Se você for acessar um sistema de arquivos, um servidor de arquivos de outra empresa, e provavelmente ainda é necessário alteração operacional, mas é questão de instalação de programas, firmware e acesso normalmente também sem grandes dificuldades. Basicamente é o que nós temos aqui, né? Uma máquina centralizada com várias pastas compartilhadas e os usuários em suas máquinas, né, acessam essas pastas compartilhadas. Né? Parte aqui, por exemplo, specs. Esse usuário acessa, esse usuário acessa, esses usuários aqui não acessam. Tá? Então, a parte de proteção. Outro tipo de servidor de impressão, a finalidade dele, né? Oferecer aos computadores um uso compartilhado da impressora entre os vários usuários. Tá? A forma mais simples da gente implementar o servidor de impressão é baseada na pré-alocação da impressora. Então, uma máquina pré-aloca a impressora na outra máquina e consegue utilizar a impressora naquela outra máquina. Tá? O inconveniente disso é que ela bloqueia o uso a outros computadores. Né? Enquanto o computador está usando, outros não podem utilizar. Tá? Então, uma forma mais eficiente de implementar é utilizando a técnica de spooling. Técnica de spooling vocês estudam em sistemas operacionais, tá? Mas de uma forma assim, bastante rápida é o seguinte. Você, quando quer imprimir alguma coisa, você, em vez de alocar a impressora, você gera o arquivo que vai ser jogado na impressora. E aí você manda esse arquivo para o local onde está a impressora. E aí o sistema operacional que controla essa impressora, ele vai imprimir esse arquivo normalmente. Então, não é necessário pré-alocação e flui de uma forma bastante facilitada. O próprio sistema operacional também faz spooling entre os vários usuários do seu sistema. Né? O gerenciador de impressão do sistema operacional é o spooling do sistema operacional. O terceiro modo de implementar é manter os arquivos em full pooling no servidor de arquivos e apenas indicar isso ao servidor de impressão. O servidor de impressão nem precisa ter o arquivo completo. Antigamente, até hoje, né, se for necessário, né, as pessoas podem ligar uma impressora em um computador e compartilhar essa impressora por esse computador. Ele vai nesse computador e faz o compartilhamento. Né?
Só que são serviços que ficavam pesados nos computadores, então, com o tempo, surgiram equipamentos que são os servidores de impressão, né? Então, aqui, por exemplo, o servidor de impressão USB, te liga ele numa rede Ethernet, que atrás tem um portinho USB que a gente liga um cabo que liga a impressora. Esse aqui é um servidor de impressão similar, mas em vez de ser por uma rede cabeada, é por uma rede wireless. Então, ele recebe o sinal de wireless, tem uma porta USB que liga na impressora. Esse aqui já liga diretamente na impressora, não precisa nem de cabo, né? É uma porta USB. Esse aqui é um padrão de uma impressora mais antiga, né? Impressora paralela do tipo Centronics. Aqui na traseira um conector Centronics, aqui a conexão de rede. Tá? Esses servidores ainda existem? Tá? Esses pequenos servidores, eles ainda existem, né? Se a gente quiser compartilhar impressoras que não tenham servidores embutidos. Mas hoje em dia, a maioria das impressoras de rede, né? Se a gente precisa de uma impressora para colocar na rede, normalmente a gente compra uma impressora melhorzinha, essa impressora ela já vem com esse servidor interno, né? Então, não há necessidade de comprar esse tipo de equipamento. Mas tem uma impressora mais antiga, uma impressora que não tem servidor interno, eu posso transformar uma impressora comum numa impressora de rede? Posso. Né? Basta eu comprar, por exemplo, isso aqui, transformar uma impressora comum numa impressora wireless. Ou esse outro aqui, bota um cabo de rede nesse cara, a impressora passa a impressora de rede Ethernet. De uma forma bastante facilitada. Uma outra aplicação, compartilhamento de software. Compartilhamento legalizado de software. Né? Atualmente, um dos fatores que mais pesa na manutenção do sistema computacional é a atualização periódica de licença de software. Tá? Por exemplo, a gente tem um ambiente de trabalho, vamos imaginar aqui um cenário, 20 máquinas nesse ambiente. E é necessário um determinado software para executar nessa empresa. Mas nós sabemos que não vai ter mais do que 10 pessoas usando esse software ao mesmo tempo. Mas nós precisamos dele instalado em todas as máquinas. Então, nós temos duas saídas. A primeira, se são 20 máquinas, comprar 20 licenças e deixar essas 20 licenças todas sempre disponíveis. Né? Uma outra forma, em vez de instalar licenças individuais em máquinas, eu instalo os softwares em todas as máquinas, todas as 20, mas eu instalo, por exemplo, 10 licenças no servidor de licenças. Assim, conforme as pessoas vão acessando as máquinas entram em contato com o servidor de licença para ver se ainda tem licença disponível. Tá? Normalmente, a licença desse tipo é um pouquinho mais cara, é pouca coisa mais cara que uma licença comum para ficar numa máquina, mas, em compensação, você compra muito menos licença, no final fica menos barato. Né? Para isso, você vai precisar ter um servidor de licenças. É um serviço extremamente leve que você pode colocar em qualquer máquina que já esteja prestando outro tipo de serviço. Tá? Então, o texto que está escrito aqui é aquele que é o que eu acabei de falar para vocês. Tiago, eu não sei dizer, esse termo licença flutuante, realmente eu nunca ouvi falar, tá? Mas antigamente o pessoal tinha chamado de tokens, né? Você comprava, por exemplo, AutoCAD e você tinha um token para utilizar ele. Você podia instalar o AutoCAD em quantas máquinas você quisesse, mas você tinha que instalar um token, antigamente na porta serial, mais recentemente na porta USB, e só quem tivesse aquele pendrivezinho do AutoCAD é que conseguia usar o AutoCAD, né? Se quisesse usar 3 pessoas ao mesmo tempo, você tinha 3 tokens. Quem tivesse com token usava. Hoje em dia é o mesmo funcionamento do token, só que fica no servidor de licença, você não precisa ter mais algo físico. Tá? Mas pelo nome, licença flutuante, eu tenho a impressão que seja a mesma coisa. Correio eletrônico, acho que não preciso aqui falar muito sobre correio eletrônico, né? O que é? Embora a gente vá ver mais para frente como ele funciona. Como ele funciona. Então é exatamente isso. Licença em rede compartilhável a servidor, licença flutuante, exatamente a mesma coisa. O ideia do correio eletrônico permite que os usuários se comuniquem uns com os outros utilizando a rede como meio de transmissão. Tá? Tem uma série de coisas que tem que ser feita para isso acontecer. Tá? Então a gente vai ver. A gente vai ver mais para frente exatamente como funciona o correio eletrônico. Mas a implementação consiste basicamente em associar cada usuário a um endereço de caixa de entrada. Então, os usuários podem trocar mensagens entre si. Servidor de banco de dados. Isso é uma aplicação extremamente eficaz que nasceu, né, para a rede de computadores, nasceu justamente por causa da existência das redes de computadores, que o que nós tínhamos de início? Né? De início, nós tínhamos um servidor de arquivos
e várias máquinas acessando esse servidor de arquivos. O que acontecia antes? Vamos supor que eu tenho um banco de dados aqui, que esse banco de dados ele tem, imaginar um banco aqui, 300 GB de informação, 300 GB de informação. Eu preciso fazer uma busca nesse banco de dados. Né? Aliás, não é um banco de dados, desculpa, tem um arquivo de 300 GB e eu preciso fazer uma busca dentro desse arquivo. E a minha aplicação está rodando no meu computador aqui. Para que eu faça a busca, faça a filtragem, o meu programa vai se conectar ao servidor de arquivos e vai varrer os 300 GB em busca de informação. Obviamente, o que vai acontecer é que esses dados, esses 300 GB, precisarão vir ao meu computador e fluir via rede, os 300 GB. Então, a cada consulta que eu faço, 300 GB rolando pela rede. Eu não preciso dizer que, por mais rápida que seja a rede, isso vai derrubar todas as aplicações na rede. Né? Não, pode até não derrubar, mas vai ficar muito lento. E essa própria aplicação, enquanto não filtrar os 300 GB, ela não vai responder, não vai dar o resultado final. Tá? Então, é muito bom ter aplicações, é muito bom ter servidor de arquivos, mas isso aqui não funciona, nitidamente não funciona. Tá? O que é que se faz? Como funciona o servidor de banco de dados? Agora eu tenho um servidor de banco de dados aqui, onde eu tenho os mesmos 300 GB de informação, eu tenho um computador via rede, mas quando eu preciso fazer uma filtragem, ao invés da aplicação rodar no meu computador, eu mando uma consulta, né? Normalmente numa linguagem SQL, o servidor de banco de dados faz essa consulta toda local, ele mesmo varre os 300 GB localmente, mas é com um algoritmo apropriado, super veloz. Eu tenho um disco super rápido, tenho uma rede de disco que me dá acesso paralelizado, os discos ficando muito mais rápido. É uma máquina que tem mais memória, é uma máquina mais rápida. Né? Então, eu envio a minha consulta, ele faz a filtragem rapidamente e a máquina só recebe de volta o resultado da consulta. Então, trafega muitíssimo menos informação na rede. Tá? Então, é uma das principais aplicações de rede, tá? E fundamental para qualquer negócio. Tá? O uso dele leva a uma grande diminuição do tráfego total da rede. Né? Então, aqui, né? O servidor de banco de dados, o servidor atrelado a ele um sistema de discos eficiente e os clientes solicitando essas consultas. Né? E detalhes de funcionamento, vocês têm uma disciplina só para banco de dados. Uma não, né? Se não me engano, no curso de vocês são 3 disciplinas de banco de dados. Tá? Vocês vão trabalhar bastante, já devem estar trabalhando, não sei, essa parte de banco de dados. Aqui um exemplo, né, de um grande servidor de banco de dados, né, um data center. Esse aqui é um pequeno data center. Tá? Esse aqui é um rack, né? Cada barra dessa aqui está representando um rack. Dentro dele, vários computadores. Tá? Então, pequeno data center é isso? Sim, são pequenos data center. Né? Aqui nós temos um exemplo de um data center um pouco maior. Né? Vários computadores trabalhando em rede, em conjunto, para ficar tudo mais rápido. Tá? Alguns desses dispositivos não são computadores, alguns dispositivos são arrays de disco, então tem, às vezes, dezenas de discos aqui dentro, às vezes dezenas de SSDs. Né? Por exemplo, o data center da Amazon, o banco de dados dele lá, todo baseado em SSDs, né? Para ficar mais rápido. Não todos os data centers da Amazon, um para aplicação específica que agora não estou me lembrando qual é. Né? Mas é todo de SSD. Né? Para você assistir filme, por exemplo, Netflix está hospedado na Amazon, né? Pelo menos estava, não sei se ainda está. Para assistir filme como Netflix, você não tem necessidade de SSD, mas tem outros tipos de consulta que tem que ser extremamente rápidas. Eles usam banco de dados em SSD. Então, aqui é um exemplo de um grande data center. Esse aqui é um dos corredores do data center. Aqui uma pessoa fazendo a manutenção. Né? Obviamente tem que ter redundância, né? Alguém imagina que nesse data center um pifa disco de vez em quando, tá? Então tem que ter redundância, tem que ter confiabilidade. Que é a infraestrutura da infraestrutura de um data center, né? Então nós temos aqui dutos de rede, né? Então cada cor representa uma coisa. Então você tem duto de entrada de ar, duto de saída de ar, duto de refrigeração, duto de backbone, duto de rede. Então aqui dentro de cada duto desse, toda uma infraestrutura de rede para o funcionamento do data center. Tá? Então isso aqui
O data center é a infraestrutura de rede, isso aqui é a infraestrutura do data center, né? Ou seja, isso aqui é a infraestrutura para o funcionamento da infraestrutura. Então, é muito trabalho para ser feito, né? Normalmente não vê muita pessoa aqui, né? Mas o ambiente está limpinho, tem bastante gente trabalhando para que isso aqui funcione. Não é tudo automatizado, né? Boa parte pode ser, mas tem muito trabalho para ser feito. Um outro tipo de aplicação que surgiu, né, para o terror de muita gente, é a parte de gerenciamento eletrônico de documentos. O GED é uma tecnologia onde todos os documentos da empresa ficam dentro desse sistema. Tá? Então, se você precisa fazer, por exemplo, um pedido de material, ao invés de você pegar um papel e escrever o que você quer e você manda, você abre o sistema, escreve o seu pedido, né? E aí você manda para a pessoa que tem que tomar providência. Um GED já facilita bastante, porque no GED você não precisa nem saber para quem pedir, né? Já fica tudo pronto ali. Você quer fazer um pedido? Você clica em cima do botãozinho lá, dá um duplo clique lá, gerar pedido de material. Ele abre uma planilha, você pede o que você quer, você fecha, você só clica em enviar. Você nem precisa saber para quem vai, né? O próprio sistema já faz o envio, né? Se é tão bom, por que eu falei que é o terror de muita gente, né? Porque o cara que não presta atenção no trabalho, né? O cara que deixa para fazer as coisas para depois, fica tudo registrado, né? Quando você faz um pedido de material, na mesma hora entra na caixa do cara, né? Se dá algum problema, é possível fazer o levantamento, saber quem não tomou a providência, quem não olhou o documento, né? Para a empresa é um grande facilitador, né? Eu trabalhei em um determinado lugar onde nós tínhamos um fluxo muito grande de documentos e processos que nós tínhamos lá dentro que às vezes levavam uma semana para acontecer, passaram a acontecer no mesmo dia, né? Levava uma semana por quê? Porque você levava o papel para um lugar, esse cara tinha que autorizar, tinha que esperar o momento em que ele podia autorizar, ele autorizava, mandava para o outro, todo mundo está lá. Então, coisas que levavam 4, 5 dias para acontecer, de forma eletrônica, quando você manda, que a pessoa vê, ele dá a autorização dele, instantaneamente já está na caixa de quem tem que complementar o trabalho, né? Não confundir com o sistema de e-mail, né? Sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. Facilita buscas. O que aconteceu no passado com relação àquele fato? Você faz uma busca lá dentro, você consegue buscar todas as informações. Então, é um grande banco de dados, mas de documentos. Então, permite ao usuário acessar documentos de forma ágil e segura, normalmente via navegador web, por intermédio de uma intranet, né? Intranet é a rede, como se fosse a internet, mas dentro de um ambiente, né? E, obviamente, né, com a camada de proteção adequada, você, fora da empresa, pode acessar todos os documentos da empresa e saber tudo que está acontecendo. Então, o GED permite preservar o documento, organizar eletronicamente a documentação e assegura a informação necessária na hora exata para a pessoa certa. Tá? Tem toda uma camada de segurança também. Tá? Isso aqui facilita muito a vida das pessoas que dependem do trabalho dos outros. Sem contar que você sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Você faz um pedido, você faz um pedido em papel, até o pedido chegar, você não sabe que providências estão sendo tomadas. No sistema de GED, você sabe exatamente. O pedido já foi autorizado, o pedido já foi para o setor de compra já fez a tomada de preço, está aguardando o envio dos preços. Então, você consegue acompanhar tudinho o que acontece com relação ao que foi solicitado. Tá? Bom, então, até aqui, né, até esse momento, eu estava vendo com vocês essa parte de, vamos falar assim, convencimento, né? Mostrar como as redes surgiram, mostrar que as redes não vieram do nada, mostrar que a rede está na vida das pessoas, mostrar que a rede está na vida das empresas e, por fim, mostrar aqui as aplicações que existem para a rede de computadores, né? Para a gente fazer esse embasamento e ninguém ficar naquela de, por que rede? Né? Hoje em dia é cada vez menos necessário fazer esse convencimento, mas é uma parte importante a gente saber, né? Por que rede? Né? Por que estudar rede? Né? Hoje em dia, até pergunto para vocês, alguém hoje em dia imagina fazer um sistema que não funcione em rede? Né? Se você pensar em app celular mais simples que tem, um joguinho do app do celular mais simples que tem, né? Aquele que vem de graça. Né? O que aquele joguinho que vem de graça tem? Aquele joguinho que vem de graça, ele no mínimo te mostra uma propaganda de vez em quando. Por que ele mostra essa propaganda? Porque é onde o cara obtém o dinheiro. Né? A cada propaganda ele vai ganhar alguns centavinhos, às vezes até fração de centavo, mas se o produto dele for usado por muita gente, vai ter muita propaganda rolando. Né? E como essa propaganda chega? Por meio de rede. Né?
qualquer aplicativo hoje em dia, você precisa ter alguma situação de rede, né? Dos mais simples aos mais complexos. Dificilmente você vai ter um aplicativo onde você não necessite de uma rede por trás. Então, hoje em dia, qualquer um que venha trabalhar na área de computação precisa ter conhecimento de redes, pelo menos para saber o que está acontecendo. Falar um pouquinho de modelo cliente-servidor, que é o modelo principal nosso, né? Ele concorre com o modelo peer-to-peer. A gente aqui em redes vai trabalhar muito o cliente-servidor. Né? Então, o modelo cliente-servidor. Vamos imaginar o seguinte, imagina um sistema de informação de uma empresa, né, que consiste em um ou mais bancos de dados e uma quantidade de funcionários que tem que acessar esses dados remotamente. Então, eu tenho servidores, bancos de dados, servidor web, eu tenho servidores. E eu tenho os clientes, né, que na verdade não são clientes da empresa, tá? Esses aqui são os funcionários da empresa. Tá? Então, aqui tudo é empresa, mas sob o ponto de vista da rede, eu tenho o servidor e as máquinas que são máquinas clientes. Os dados são armazenados em computadores, tá? Que são chamados servidores, já conversamos sobre isso. E os funcionários têm suas mesas, né, máquinas chamadas clientes, com as quais eles acessam dados remotos. Né? As máquinas clientes e servidores são conectadas entre si por uma rede. Então, a rede conecta tudo isso. Isso é o que a gente chama de modelo cliente-servidor. É o grande modelo de redes de computadores. Né? Qual é o outro modelo? O outro grande modelo são as redes peer-to-peer, né? Onde a máquina atua simultaneamente como cliente e como servidor, tá? O tempo inteiro. Tá? O nosso objeto de estudo aqui vai ser essa arquitetura. Tá? Nosso objeto de estudo vai ser o modelo cliente-servidor. Embora, vez ou outra, eu vou falar com vocês sobre peer-to-peer também. Então, no modelo servidor, cliente-servidor, há dois processos envolvidos. Um no hospedeiro cliente, né, na máquina cliente, no hospedeiro servidor. Como é o funcionamento comum? Né? O funcionamento é o servidor fica parado, aguardando requisições. Então, o processo cliente envia uma mensagem pela rede ao processo servidor. Né? Nessa mensagem que o cliente envia para o servidor, ele pede que o servidor faça alguma coisa. A partir desse momento, o cliente mantém a conexão estabelecida, mas ele fica aguardando a resposta do servidor. Qual o papel do servidor? Ele recebe a solicitação, ele executa o trabalho solicitado e depois envia de volta uma resposta ao cliente. Tá? Bom, os sistemas operacionais... Tá? Então, deixa eu desenhar aqui. Tá? Avançando aqui. Então, o modelo é cliente, servidor. Servidor aguardando, cliente solicita a conexão, cliente solicita não, cliente se conecta, cliente solicita o processamento, o servidor fica aguardando, o servidor processa e devolve ao cliente. A partir daí pode terminar ou pode ficar num ciclo, né, entre cliente e servidor, né? Sempre cliente solicitando, servidor respondendo. Tá? Uma aplicação, por exemplo, do protocolo HTTP, do protocolo web, é uma interação. Tá? Ou uma ou mais interações, né? Uma interação inicial e você pode ter buscas auxiliares. Tá? Um FTP, por exemplo, normalmente você pede um arquivo, o arquivo vem e acabou. Bom, sistemas operacionais atuais permitem a execução de vários processos simultaneamente, né? Chamada a multiprogramação. Né? Então, você pode ter dentro de uma máquina mais de um programa executando ao mesmo tempo, mais de um processo. Né? Então, um sistema ele pode estar executando mais de um processo servidor simultaneamente. Ou seja, um servidor ele pode ser mais de um servidor ao mesmo tempo. Ele pode ser, por exemplo, um servidor web, um servidor FTP e um servidor de licença, tudo na mesma máquina. Assim como pode estar executando mais de um processo cliente simultaneamente. Isso é mais do que comum, né? Eu posso ter um cliente de e-mail, um cliente web, um cliente FTP, tá? Vários processos na minha máquina. Agora, também é possível que um sistema possa simultaneamente ser cliente e servidor. Né? Um exemplo típico desse, né, bastante comum, inclusive, é o seguinte. Eu tenho um navegador web, né? Então, navegador, vou botar aqui um N de navegador, né? E eu tenho aqui um servidor web. Vou botar o W de servidor web. Tá? Então, aqui é o servidor. O cliente
solicita ao servidor web uma página. Tá? Mas para montar essa página, o servidor web ele precisa de dados, às vezes de muitos dados. O cliente pode estar fazendo uma consulta, né, num sistema, e esse sistema está sendo executado no servidor web. O que o servidor web precisa? Ele precisa executar o seu sistema. Então, ele vai, o servidor web aqui dentro, chama o sisteminha dele. Agora, o sisteminha dele é baseado em banco de dados. Então, nós temos aqui um servidor de banco de dados para dar suporte ao sistema que está no servidor web. Então, esse meu sisteminha, ele consulta o meu servidor de banco de dados. O servidor de banco de dados processa a solicitação, devolve os dados ao sistema. Com os dados devolvidos, o servidor web monta a página e devolve a página para o cliente. Então, esse cliente aqui, esse navegador web, ele é um cliente, ele é somente cliente. Ele é cliente web. O servidor de banco de dados aqui está prestando um serviço de banco de dados. Ele é um servidor. Tá? Agora, esse meu servidor web aqui, ele é servidor web, mas ele é cliente do banco de dados. Essa máquina aqui, ela é simultaneamente cliente e servidor. Tá? Então, pode ser simultaneamente cliente e servidor sem nenhum tipo de problema. Tá? E é importante esse conceito. O que define se é cliente ou se é servidor é o software. Então, aqui nós temos softwares que estão atuando como cliente e como servidor na mesma máquina. Bom, vou abrir aqui agora a câmera, vamos torcer para estar tudo funcionando bonitinho. Bom, com relação ao que está sendo visto até agora, como é que está tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deu muitas falhas durante a apresentação aqui? Beleza, então foi só aquele início lá que foi um pouco mais conturbado, né? Esse nosso próximo tópico, a nossa aula, ainda não acostumei com esse horário, termina 11h50, não é isso? Então, tá. Então, terminou 11h50, a gente agora é 11h41, tá? Eu não vou começar esse próximo tópico, que é o tipos de rede, porque a gente vai começar um tópico para parar, né? Eu prefiro nesse momento ver com vocês como é que tá, se a gente vai continuar tocando assim, tá? Normalmente eu tenho feito assim, não tem dado problema nenhum, né? Conforme eu tinha falado com vocês, vou procurar sempre acompanhar o chat, tá? Mas nem sempre é possível, aí fiquem à vontade para interromper sempre, tá? Essas aulas eu estou gravando, né? Como é que eu vou fazer com elas? Eu vou disponibilizar elas para vocês numa pasta no sistema lá ai meu Deus, no OneDrive, né? Vou disponibilizar para vocês no OneDrive no sistema da Veiga, tá? Fica mais fácil porque vocês têm acesso direto e conseguem acessar diretamente e assistir de forma facilitada, tá? Por outro lado, fica um pouco mais difícil porque a gente tem o Thiago está perguntando, já vou falar da presença, tá, Thiago? Só um minutinho, né? Tem a dificuldade que sempre dá problema para um ou outro, né? Para a grande maioria funciona muito bem, mas dá problema para outro, né? E eu não estou falando que é culpa de vocês, não, muito pelo contrário, tá? Vocês mandam para mim a pergunta, eu estou fazendo assim, vocês estão fazendo tudo certinho, mas alguma configuração lá não permite o acesso, tá? Então, eu também vou jogar essa aula gravada, eu vou jogar no YouTube, tá? E vou colocar o link para vocês também. Vocês ficam à vontade para assistir em qualquer um deles, tá? Assim que estiver pronto, ainda hoje, tá? Eu vou colocar o link da playlist do YouTube e o link da pasta compartilhada, de forma que vai ter apenas dois links. Um link para o OneDrive, tá? E um link para o YouTube. Então, vou colocar lá para vocês, que se quiserem reassistir a aula, podem assistir lá com facilidade, né? O Thiago, né, perguntou, né, eu ia falar isso mesmo, a presença, tá? Eu vou utilizar o próprio Teams, né? O Teams ele já faz o controle do pessoal que entrou, quanto tempo ficou, então fica mais fácil assim, né? Em vez de gastar tempo aqui fazendo chamada nominalmente um a um, a gente aproveita esse tempo para ver mais conteúdo e até para tirar dúvida agora no final, caso alguém tenha, né? Fica melhor, né? Já que a gente tem a ferramenta,
vamos utilizá-lo a nosso favor. Então, com relação a isso aqui de hoje, ou até outra coisa, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode perguntar no chat, a palavra está com vocês aí, pode abrir o microfone se quiser, se achar mais fácil, sem dificuldade. Lembrando também que não precisa ficar nem restrito ao assunto da aula do dia, e sequer restrito ao assunto da aula, tá? Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa fora da disciplina, claro que tem uma coisa a ver com redes, né? Se eu souber, né? Espero que saiba, não tem problema nenhum, pode perguntar à vontade. Bom, tá tranquilo, vou encerrar aqui a gravação, tá? Já disponibilizo para vocês.